literatura ocidental, de Otto Maria Carpo, parte 2. Cultura enciclopédica ou o último dos renascentistas. Tinha Otto Maria Carpo uma cultura dita enciclopédica, expressão não muito apropriada, pois pode remeter a uma cultura ampla, mas pouco verticalizada. A visão que a maioria tinha sobre a obra de Carpo era de um enciclopedista. Entenda-se que é uma maneira de adjetivar e de elogiar o mestre vienense, mas também pode ser um rótulo redutor, já que a propensão enciclopédica pressupõe larga abrangência de assuntos e um conceito do mundo colocados nos escaninhos dos verbetes, o que discrepa inteiramente de Carpo. A tal visão enciclopédica estaria mais para o homem renascentista, que dominava várias áreas do conhecimento e fazia uso delas, interconectando-as. Carpo era um erudito que, dialeticamente, conseguia unir elementos diversos e apresentá-los ao público. Essa sua história da literatura ocidental, tanto quanto seus ensaios, demonstra a capacidade de Carpo de fazer ilações, descobrir nexos onde aparentemente não existem e gerar uma síntese provocadora que leva o leitor à reflexão, tanto quanto ao conhecimento. A enciclopédia aqui não é a compartimentalização e o dado condensado em pílulas, mas a capacidade de alinhavar conhecimentos, fatos e dados, livros e autores, espírito e época, a fim de dar ao leitor uma visão global e social do fenômeno. Sua metodologia estava imbuída de espírito sociológico, sem esquecer o fundamental elemento estético. É por esta razão que assinala no prefácio do livro, em vez de uma coleção de histórias de literaturas, pretendeu-se esboçar a história dos estilos literários, como expressões dos fatores sociais modificáveis e das qualidades humanas permanentes. Os critérios da exposição historiográfica são, portanto, estilísticos e sociológicos. E é isso que é mais maravilhoso na literatura, essa conexão do que acontece dentro do homem, do que ele pensa com o que está acontecendo na sociedade e que ele transmite por meio do que escreve. É isso que mais me chama a atenção na literatura, porque é uma percepção de mundo. Alguém percebeu o mundo e conseguiu expressar isso em palavras, né? Nas minhas aulas de literatura eu sempre explico que, assim como um pintor, ele usa tinta para expressar o que ele sente numa tela, o escritor usa as letras, as palavras para transmitir o que ele pensa. Então, é uma arte, né? Mas não é uma arte a serviço apenas da beleza, é uma arte a serviço do entendimento, do psicológico, da construção do ser humano, né? Porque na medida em que hoje eu leio esses autores do passado e me encontro ali, eu entendo quem eu sou nesse mundo, por que eu sou nesse mundo, para que eu sou nesse mundo, e isso é muito legal. E o Carpo faz isso, porque nos livros escolares, nos livros didáticos, nós encontramos muitos conceitos vagos, conceitos recortados, pequenos recortes. Nós não encontramos essa conexão do autor em si, com o que ele viveu, com a história, com a maneira que ele percebia a história que estava acontecendo naquele momento, a história com H maiúsculo, né? E o Carpo, ele faz isso, e ainda bem que eu achei. O Brasil ganhou muitíssimo com o aporte do imigrante culto e sua contribuição para a cultura universal, e em particular para a brasileira. Gilberto Freire, entusiasmado com a história da literatura ocidental, chamou o autor de um autêntico mestre, introdutor no Brasil de estudos mais sistemáticos sobre Kafka, Hofmannsthal, Jacob Burckhardt, Jacobsen e muitíssimos outros. Otto Maria Carpo também estudou, entre outros, os nossos José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Cecília Meirelles, Aloísio Azevedo, Gonçalves Dias e, claro, Machado de Assis. E tantos outros mais.
Sua obra é, além do conteúdo, dividida de maneira instigante. No primeiro volume de sua História da Literatura Ocidental, Carpo parte da antiguidade greco-latina, passa pelas expressões literárias da Idade Média e analisa o Renascimento e a Reforma. No segundo volume, o autor desta obra, que Carlos Drummond chamou de livro-chave essencial, a cada página suscita um problema, desvenda um significado, abre um caminho. Faz a exegese do barroco e do classicismo no mundo ocidental. Aqui estão analisados a poesia, o teatro, a epopeia e o romance picaresco, entre outros temas e autores, como Cervantes, Góngora, Shakespeare e Molière. Ainda no segundo volume, continua o estudo do neobarroco, o classicismo racionalista, o pré-romantismo, os enciclopedistas e o que chama de o último classicismo alemão, Alfieri, Chenier, Jane Austen. O terceiro tomo refere-se à literatura do romantismo até nossos dias, um diversificado e denso estudo sobre as causas sociais e estéticas do romantismo. Os grandes autores do período foram acuradamente estudados, um elenco incomparável e uma hermenêutica rigorosa. Nele também está incluído o nosso romantismo com substancial contribuição para o entendimento de autores brasileiros como José de Alencar, Castro Alves, Álvares de Azevedo e até mesmo Machado de Assis, da sua primeira fase, cunhada de romântica. Ainda neste terceiro volume estão o realismo, o naturalismo e seu espírito de época. Balzac, Machado, Essa, Tolstói, Zola, Dostoiévski, Melville, Baudelaire e mais Aloysio de Azevedo, Augusto dos Anjos, Graça Aranha e Mário de Andrade. Entre tantos autores, aqui são estudados para expressar um período de grande transformação social com o aparecimento do marxismo e das lutas sociais mais politizadas. O último e quarto volume traz extensa análise sobre a atmosfera intelectual, social e literária do fim do século, e o surgimento do simbolismo e aquilo que o autor chama de a época do equilíbrio europeu. E, por fim, envereda pelas vanguardas do século XX e faz esboço das tendências contemporâneas. Carpo encerra assim sua obra monumental, grandiosa, e não somente pela extensão e abrangência de autores e estilos de época, mas também pela verticalidade com que analisa e aprofunda cada época, autor e assunto. Estrutura e método, teoria da literatura e Carpo. Eu tô lendo num leitor digital, tá? Então eu tô na página 13 do leitor digital. Eu achei um volume que é um volume único, mas tem dividido em tomos, né? Como ele menciona aqui. Então, no volume único, eu tô na página 13, tá? O volume único tem 2.546 páginas. É meio grande, mas eu não tô com pressa, né? Então, a gente vai lendo, vamos ver onde vai dar. Vou ler mais um pouquinho. O instrumental teórico e analítico de Otto Maria Carpo estava comprometido com tudo que de mais avançado havia de teoria crítica da literatura. Se havia apelo ao recurso hermenêutico, ele o fazia não apenas buscando a pouco cômoda ou equivocada intenção do autor, mas colocando-a no fulcro do tempo e do espaço históricos, como no artigo Pulgas e Bruxas, que é uma preciosidade para se observar a abrangência de instrumental teórico. Vamos ver aqui se eu consigo puxar para vocês o significado da palavra hermenêutico, que eu peguei aqui esses dias. Acho que nesse aqui não vai abrir. Que nesse meu leitor aqui, ele acha alguma, só que aqui tá em PDF, então não vai abrir. Mas hermenêutico quer dizer o estudo da palavra, né? Então, Carpo, ele ia a fundo nessas definições. Nesse artigo, Carpo vai apoiar-se não somente na bagagem hermenêutica, Heidegger, Merleau-Ponty e outros, mas na clivagem da sociologia, na citação de Damaso Alonso para ingressar no universo da estilística e mesmo apoiando-se no New Criticism. Também vale citar
O que pensava Carpo sobre o historicismo e o autor empírico? Diz ele, o que da parte do autor entra na obra não é a situação real, mas só a emoção, nascida da situação. Nasce uma obra de arte se o autor chega a transformar a emoção em símbolo. Se não, ele só consegue uma alegoria. A alegoria é compreensível ao raciocínio do leitor, sem sugerir a emoção, essa emoção simbólica, a que Croce chama o lirismo da obra. A forma desse lirismo é o símbolo. O símbolo fala-nos não ao nosso intelecto,